o seu coração e encontra esta igreja nesta manhã, esta igreja de Jesus Cristo, remida, resgatada pelo sacrifício de Cristo, em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Então, no Novo Testamento, depois dos evangelhos, os 4 evangelhos, temos Atos, Romanos e 1 Coríntios. Vamos ler no capítulo 11, do verso 23 até o verso 26. É o nosso foco. Carta do apóstolo, carta apostólica, fundamento da igreja. A igreja na cidade de Corinto, lá na Grécia. E então também carta a todas as igrejas do Senhor, inclusive a nós nesta manhã. Uma carta muito instrutiva do apóstolo Paulo a uma igreja em grande necessidade de orientação, inclusive na questão da ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor, uma ordenança de Jesus Cristo, a mesa do Senhor. E nós vamos ler então uma parte da instrução dele em relação a esta questão, no capítulo 11 de 1 Coríntios, começando com o verso 23 a 26. E agora então, mente alerta e coração aberto para a palavra de Deus, que o Espírito Santo assim conceda a cada um aqui. Diz a palavra: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus Cristo instruiu, a igreja recebeu. O apóstolo Paulo reafirma que ele passou o que ele recebeu do Senhor. Ele não criou, não é uma instituição de uma outra pessoa, mas é do próprio Senhor. Pois recebi do Senhor, diz ele, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que Jesus fez naquela noite em que foi traído. Ele tomou o pão e ele disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E diz também então que o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o novo acordo baseado no sangue dele, acordo entre eu e Deus, você e Deus. O sangue de Jesus, o cálice é a nova aliança. E então, façam isto, bebam este cálice em memória de mim. O verso 26, então, conclui dizendo: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a palavra do Senhor. Um pai resolveu levar o seu filho para comprar um brinquedo, mas numa loja de brinquedos educativos. E o vendedor mostrou algumas opções e o garoto, o filho, se encantou com um em particular, e o pai ficou ali observando, olhando, vendo que brinquedo comprar, e viu que o filho se envolveu com um dado brinquedo então.
Mas o garoto mexeu daqui, mexeu dali e não chegava a lugar nenhum. Era um brinquedo de montar e não montava nada, não conseguia. O pai tomou em suas mãos o brinquedo e fez uma tentativa também de se entreter com aquilo e ver se era possível montar. Tentou, ele como adulto, também não conseguiu fazer nenhum sentido aquele brinquedo, chegar a lugar nenhum, montar nada. Então o pai questionou o vendedor: este brinquedo aqui não é possível ser montado, não se chega a lugar nenhum com ele. Eu vim comprar um brinquedo educativo e este aqui não leva a criança a lugar nenhum. O vendedor respondeu: pois é, este brinquedo é para preparar a criança para a vida. Verdade ou mentira? A vida é como um brinquedo que se mexe, no fim não se monta nada, ou não? Será que finalmente, depois de todo correr, amanhã você vai levantar cedo, você vai enfrentar o dia, segunda-feira, vai enfrentar depois a semana? Será que nós corremos, mexemos nesse brinquedo chamado vida, mexemos, e no final não vai montar nada? Chega a lugar nenhum, ou não? Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de uma pequena história, então em quadrinhos, do Charlie Brown. Ele está num cruzeiro, um navio, belo passeio do cruzeiro, com a Lucy também. E a Lucy está deitada no convés do cruzeiro, numa cadeira daquelas espreguiçadeiras, praticamente deitada. E ela olha o mar e chega o Charlie Brown, e ele também pensou em pegar uma cadeira que está ali dobrada, e também armar a cadeira e deitar ali perto da Lucy também, para ficar no sol gostoso, com a vista para o mar. E ele está ali mexendo na cadeira, e a Lucy diz para Charlie Brown: sabe, eu olho aqui e fico pensando, sabe, isso aqui é como a vida. Algumas pessoas gostam de montar a sua cadeira na parte de trás do navio, olhando as ondas que ficam para trás, o mar que se passou. Outras pessoas preferem montar a cadeira sua na parte da frente do navio e ficar olhando o mar que vem, o que está por vir. Algumas pessoas preferem montar do lado do navio, na lateral, e ficar olhando o mar que vai passando lateralmente, vai olhando de lado. É assim a vida, Charlie Brown. Uns olham de trás, outros olham na frente, outros de lado. E depois de Charlie Brown ouvir toda essa filosofia da Lucy, ele disse para ela: mas eu sou desses que não consegue nem desmontar a cadeira e armar. Quem é você nesta manhã? Você está sentado na parte de trás, você está na frente, você está na lateral, onde você está buscando sentido? Ou na verdade, você é como todo ser humano é no final, a cadeira não arma. Essa é a grande verdade. Eis a questão da vida. A vida é realmente problemática. É problemática por muitos aspectos. Nós podemos falar, fundamentalmente, ela é problemática no seu cenário. É um cenário de tempos. Nós temos o passado que se foi e não volta. Nós temos o futuro que está por vir e desconhecemos. E nós temos o presente muito real, mas muito fugaz. Ele escapa a cada instante das nossas mãos. Como então resolvermos essa problemática, se é que nós vamos ter um sentido para o nosso labutar, para o levantar cada manhã, para enfrentar cada semana, para viver cada ano que vai se passando nas nossas vidas? O nosso correr, o nosso afazer, tem algum significado, tem um nexo,
tem um nexo ou não. Se não houver um nexo entre o passado, o futuro e o presente, isto é, algo que amarre tudo isto num sentido lógico, tendo um significado, a vida então se resume realmente num absurdo, não anexo. Mas ouvirmos a palavra de Deus desta manhã, nós temos a notícia maravilhosa que não é assim. Há realmente um nexo. A vida pode ser armada. A questão do navio não precisa ser fragmentada entre passado, presente e lateral. Tudo pode ser trazido juntos em nossa existência. E este nexo para a vida vem de uma mesa. Isto mesmo, não vem da sua conta de banco. Não vem da sua posição profissional. Não vem de você encontrar um relacionamento e encontrar um casamento. Não. No nexo não vem de nada que você pode conquistar no mundo, fazer. O nexo vem de uma mesa. Isto mesmo, vem de uma mesa. Uma mesa onde converge o passado, o futuro e o presente. Esta mesa que aglutina e torna todas estas facetas do cenário onde a nossa vida acontece num bloco único e que vale a pena ser vivido. A mesa do Senhor é a mesa do nexo da vida. Se você não entendeu a mesa do Senhor ainda, se ela não chegou à sua vida ainda, você então é um destes que possivelmente está tentando desarmar a cadeira. A verdade é que a mesa é libertadora, traz a você e a mim este sentido para a vida. É a mesa do Senhor que coloca este nexo na sua vida, na sua existência, do nascer até o morrer. Porque nesta mesa há uma resolução. Resolução do quê? Do passado. Esta mesa resolve o passado. Todos nós temos um passado. E como o passado é um drama humano. Por que as pessoas vão buscar terapia, por exemplo? Em grande parte porque o passado tem problemas ou resulta em problemas para elas. Em grande parte é isto. Não é somente isto, mas em grande parte o é. O que se foi, a minha história, os acontecimentos de todo tipo, os caminhos por onde eu andei, o que eu vivi, isto agora pesa, isto tem implicações para mim. Trago dentro de mim coisas que eu preciso entender do meu passado. E talvez eu até estou confundido, mas a Bíblia não esclarece quanto do passado pesa sobre nós, porque temos culpa, por exemplo. Temos culpa, não fomos aquilo que deveríamos ser, não andamos como deveríamos ter andado. Isto traz todo tipo de problema. Podemos equacioná-lo de forma equivocada, dizer que não é culpa, que é outro tipo de coisa, identificar de outra forma, mas a verdade é que é culpa. Por que sentiríamos mal se não temos culpa? Por que estamos desconfortáveis se não é culpa? Mas também recebemos injustiças de outros e situações, culpas que os outros têm em relação a nós. Não somos somente nós que somos culpados, os outros também são todos nós somos partes deste passado complicado. Nós desperdiçamos talvez a nossa vida, desperdiçamos relacionamentos. Não fomos o que deveríamos ser nos nossos relacionamentos. Nós temos frustrações do passado, não podemos realizar. Enfim, o passado é uma pendência, é um balanço sempre no negativo em nossas vidas. Como resolver isto? É impossível. O passado é, todos nós sabemos, algo não retornável, não retorna. Não podemos voltar e desmanchar o que fizemos. O passado é irreparável para nós. Como fazer? O que fazer? Algumas ilusões de tentativa de lidar com o passado é, por exemplo, tentar reviver. Não há como reviver. Alguns pensam que vão poder esclarecer,
Mas esclarecer o que, ou para que, melhor ainda, se não pode ser mudado. Reparar, em parte talvez, mas nunca plenamente, porque não se pode desfazer o que foi feito. A consequência fica, a marca fica. Talvez vou ignorar o meu passado, vou relevar tudo o que era de mal e maligno na minha vida. Isto é apenas como você jogar para baixo do tapete a sujeira. Ela está lá, ela permanece e ela cria até uma saliência no tapete. Parece que sumiu, foi embora, mas não foi, continua marcando presença. E um dia até é possível que alguém puxe o tapete e a sujeira apareça. Uma situação da vida puxa o tapete e voltamos à nossa realidade. Enfim, fugir, fugas, não pensar nisto, não vai resolver o problema. Pelo contrário, algo contido e abafado há de fazer muito mal, fermentar dentro de nós. É uma ilusão querer, na força humana e possibilidades humanas, querer resolver o passado. Mas na mesa do Senhor, o seu passado é resolvido. O Senhor, Jesus Cristo, instituiu esta mesa. O que é a mesa do Senhor que vamos celebrar nesta manhã? É uma dramatização com dois elementos, uma dramatização da morte dele na cruz, onde o seu corpo é torturado, sofrido, como um pão que é partido, até que o sangue jorra e a vida se vai. Então o sangue da aliança com Deus, Deus em misericórdia, toma o nosso lugar ali. Cristo, então, é a nossa morte quando temos um encontro com Deus em Cristo. Mas veja como o apóstolo Paulo posiciona. Ele diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos o que? A morte do Senhor. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, como Jesus Cristo ordenou, o apóstolo Paulo repete as palavras do Senhor. Qual é a ordenança? Fazei isto em memória de mim. Seria porque Jesus Cristo é uma pessoa carente, ou talvez uma pessoa de um ego muito grande. Eu quero um memorial para mim. Não, Jesus está dizendo, nós vamos trazer à memória, a nossa memória, a obra dele, porque nós precisamos trazer à nossa memória a morte dele. Mas quando nós então nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, nós estamos num memorial. O que é um memorial? Memorial aponta para algo que foi realizado, aquilo que aconteceu. Vocês anunciam a morte do Senhor, ela já se deu. Ele já sofreu na cruz de uma vez por todas e para lá nunca mais irá voltar, porque o sacrifício dele foi pleno e perfeito, não precisa ser repetido, completado em nenhuma forma. Então nós apenas anunciamos. Cristo morreu na cruz, a morte substitutiva, não uma morte de apenas um idealista, não uma morte apenas de alguém bem intencionado, mas uma morte de Deus conosco, a morte que pode suportar todo o pecado de cada pecador arrependido. Então esta obra completa é que nós anunciamos, é esta obra completa que nós proclamamos aqui entre nós, quando nós celebramos a mesa do Senhor. Mas o que é a morte de Cristo? O que é a morte de Cristo que já se deu de uma vez por todas? Não é a grande mensagem, a grande obra dela, que é a minha morte que ele morreu. Não é a minha morte que ele morreu. A minha morte do quê? Do meu passado. O meu passado, Cristo cobriu na cruz plenamente. Quando então anunciamos a morte de Cristo na cruz, estamos anunciando que Cristo cobriu, pagou por todas as nossas falhas, fracassos diante de Deus, isto que nós carregamos do passado tão complicado em nós, e também até as marcas que nós trazemos dos pecados dos outros em relação a nós,
porque na cruz de Cristo nós nos rendemos diante de Deus. E nós dizemos, não mais eu no centro, ninguém mais no centro, mas o Senhor no centro da minha vida. Ao morrer com Cristo, eu nasço para uma vida com Deus em Cristo no centro do meu viver. Portanto, nas mãos dele eu entrego tudo, todas as minhas angústias e ansiedades do passado. Injustiças que fizeram comigo também. Agora o meu Deus é o meu juiz, o meu vingador, tudo está nas mãos dele, aquele que tem a justiça perfeita e há de cuidar de tudo que se dá na história e que se deu na minha história. Mas, acima de tudo, na cruz, eu acerto com Deus a minha injustiça, o meu fracasso com Deus. Então, nós anunciamos uma obra que se deu uma vez por todas, mas para apenas falarmos do passado de Jesus Cristo, aquele que encarnou e ele morreu no passado. Não, porque justamente essa morte do passado cobre o nosso passado. Que maravilha anunciar que o Senhor pereceu numa cruz, porque ali há a libertação do nosso passado. E se não encontrarmos na morte de Cristo a resolução do nosso passado, onde é que nós vamos fechar o passado? Onde é que nós vamos poder amarrar o passado se não for entregar todo ele, tudo que nós fizemos ou até recebemos nas mãos de Deus e no juízo de Deus perfeito? A cruz, então, é libertadora, resolve o nosso passado, é a resolução. A mesa do Senhor, então, traz nexo à sua vida, porque ela resolve o passado. Mas a resolução do passado faz algo maravilhoso, porque não somente lida com o passado, mas também libera o futuro. Porque nesta mesa, a morte de Cristo, e então a ressurreição estabelece o seu futuro. O seu futuro tem algo que o direciona, é algo estabelecido. Qual é o rumo da vida? Qual é o destino? Onde é que vai aportar essa corrida sua? Onde é que vai dar esse caminhar seu, esses anos que vão passando? A verdade é que o futuro é fonte de incerteza para todo ser humano, ou não é? O futuro, quando ele vem na sua força total, ele produz em nós o quê? Ansiedade. O futuro é algo que é incontrolável. O futuro é incerto para nós. O futuro, então, se torna até fator de desesperança. Esperar pelo quê? Onde é que tudo vai dar? Há alguma resposta? Há alguma direção ou não? Em 1953, saiu uma peça teatral na Europa que marcou muita época, uma peça escrita pelo dramaturgo francês Samuel Beckett, e o título era Esperando Godot. E no teatro, essa peça incluía basicamente duas pessoas, dois homens tipo andarilhos. E eles se encontram e começam a falar da vida, mas quando se encontram, um pergunta ao outro o que ele está esperando. Ele está esperando Godot, seja lá o que isso for ou quem for. Ah, sim, pois não. E eles vão conversando e vão falando, de vez em quando fala desse Godot que eles estão esperando. E a peça toda, então, é cheia desse diálogo entre os dois e esse aguardar desse Godot que nunca chega. Nunca chega. E a mensagem da peça é uma mensagem de uma orientação filosófica muito difundida, de que não há realmente nada pelo que esperar. A vida humana não tem pelo que esperar. Não existe nada. Se isso é verdade, então esta é a morte do futuro. Pior ainda, esta é a decretação de agonia até o final. Porque não há nada. Tudo é um correr para lugar nenhum. Mas o apóstolo Paulo, quando fala da ceia do Senhor,
Ele não fala somente do passado. Anunciam a morte do Senhor, somente a morte, mas anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. A minha vida em Cristo não é ir para lugar nenhum. A minha vida tem um encontro maravilhoso, abençoado, estabelecido. O meu futuro está estabelecido, um encontro com o meu Senhor para todo sempre. O meu Senhor que não somente morreu por mim, aquela morte da cruz, mas também rompeu com a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, sentado à destra de Deus, isto é, como o próprio Deus, reina eternamente e voltará. A minha história não é um absurdo. Ela tem um passado resolvido em Cristo e ela tem um futuro estabelecido. Eu sei que haverei de me encontrar com o meu Senhor. E cada dia que eu vivo, cada momento que eu experimento da vida, na verdade é mais do que um momento, é um passo na direção do meu encontro com o meu Senhor. Cada aniversário que passa é um passo para mais perto do encontro com o meu Senhor. Cada ano que eu viro o calendário é um passo na direção do meu Senhor. Até que Ele venha, celebrem a mesa do Senhor. Ele é o Rei da história, Ele é o Rei do futuro, esse futuro que não nos pertence, que nos angustia. Deixa de nos angustiar, porque sabemos a quem Ele pertence. E Ele pertence a alguém que pode pertencer. Ele tem o futuro nas suas mãos. Como é maravilhoso. Recentemente saí de férias e fui para uma viagem um pouco distante e é muito interessante. Chegamos ao lugar de férias, desfrutamos do lugar sempre agradável, como é quando vamos em algumas férias, na verdade. Terminado as férias, tinha o caminho de volta. O caminho de volta é sempre um caminho um tanto quanto até pesaroso muitas vezes. Cansados, voltar para a realidade da vida, aquilo que aguardamos com tanta até ansiedade, que era agradável, acabou. E nós até olhamos um para o outro, às vezes dizemos tudo que é bom chega ao fim, não é assim mesmo? E a volta, é a volta. O caminho, não é aquele caminho. Mas eu me lembro, esquecendo agora o retorno, eu me lembro quando nós estávamos indo para o destino das nossas férias. Cada quilômetro, cada hora, não tínhamos chegado lá, mas cada parada, cada conversa no carro, era algo agradável e gostoso. A expectativa e a verdade do futuro que nos aguardava, iluminava, enchia a cada momento e cada hora. Deixe-me dizer que no Evangelho, a vida com Cristo não é um escapismo. Não é escapismo, é viver muito bem o presente. Muito bem o presente, porque não somente o passado já não é um fardo mais para mim, entreguei tudo ao Senhor, tudo aquilo que eu não entendo, ou tudo aquilo que eu entendo e fiz que não devia ter feito, entreguei ao Senhor, Ele pagou tudo. Mas não somente o passado está resolvido, como o futuro está estabelecido. Cada momento é um momento maravilhoso, muito bem vivido, que é um momento iluminado, preenchido com a verdade que este momento é apenas mais um passo na direção da presença gloriosa do Senhor. Pelo que se alegrar no hoje. Pelo que nos satisfazer hoje. Porque vivemos o hoje na certeza do encontro com o Senhor. Este encontro maravilhoso com o Senhor, que enche a nossa caminhada. Este futuro que ilumina o nosso momento. Por quê? Porque nós vamos para a direção dele, e se preferirmos, melhor ainda, ele vem ao nosso encontro, mas nesta viagem de ida, louvado seja Deus, porque não há viagem de volta. Não retornaremos, o futuro estabelecido.
E aí então, nesta mesa, nós temos a promessa deste Senhor, que morreu por nós, não para ficar na morte, porque não haveria muito que ser celebrado. Um Salvador que fosse pequeno como nós, que a morte tragasse, não teria nada para nos oferecer, mas é até que Ele venha, porque não somente Ele morreu, mas vive eternamente. O passado é resolvido, o futuro é estabelecido nesta mesa, a mesa do Senhor, traz o nexo da minha vida, e finalmente assim fazendo, resolvendo o passado, estabelecendo o futuro, justifica o presente. Então, o presente tem um sentido, uma razão de ser. Cada dia que eu acordo, esse momento que acontece na minha vida, a realidade da vida acontece no presente, na verdade, mas é tão fugaz. Cada minuto escapa pelo vão dos nossos dedos, não tem como segurar. Esse minuto fica aqui, não fica, vai embora. Mas quando o passado é resolvido por esta mesa que restabelece meu futuro, justifica, dá uma razão de ser para o meu presente. Que mesa tremenda, como traz o nexo. A razão de viver é tão necessária no presente. Nós temos até medo de viver, nós precisamos harmonizar o viver. Isso tudo tem que acontecer no momento presente, que é onde nós estamos experimentando a vida na sua realidade. Há implicações para nós, há implicações do passado e do futuro, mas podemos ser libertos por esta mesa que nos dá sentido de viver agora. O que fazer com o presente, se não temos resolução para o passado e não temos um futuro estabelecido? Como viver? Há algumas alternativas aí pelo mundo. Há o secularismo, que vai dizer o quê? É somente este momento mesmo, e não há mais nada. Mas não é verdade que isto não responde. Nós não podemos ignorar, erradicar da nossa experiência os fatores, as dimensões, passado e futuro. E isto toca o nosso presente. Dizer que só existe o agora não é responder o anseio mais profundo, é tentar um escapismo e ignorar que há um passado e um futuro, e sim, sem uma resolução do passado, sem um estabelecer de um futuro que justifica o presente, tudo fica conturbado e perturbado. Há também a resposta do hedonismo. Busca o prazer, tenta viver o máximo de prazer que você tem quando pode, porque esse é o único sentido da vida. Corra daqui para lá, desta festa, daquele programa, do sexo, ou do dinheiro, o que lhe dá prazer. Entregue-se ao prazer, faça do prazer a razão da existência. A verdade é que quando o prazer é assim vivido, ele se torna um ídolo, e ídolo nos consome, nos destrói, e acabamos vazio, e pior, o depois é sempre terrível. Há muitas formas ilusórias de se tentar lidar com a realidade da vida. Como resolver tudo para termos um passado preenchido, que vale a pena uma razão de ser? Precisamos resolver o presente, precisamos resolver o passado, precisamos olhar para o futuro com esperança. E aí sim podemos viver. É triste a vida sem esta mesa. Nesta primeira carta aos Coríntios, mais à frente, capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar da ressurreição histórica de Jesus Cristo. Como ela é uma ressurreição histórica, de forma objetiva, observada, comprovada. E ele então argumenta, mas se Cristo não ressuscitou, o que é que sobra para nós? E aí ele cita um ditado, lá em 1 Coríntios 15, 32, um ditado que estava na cultura e que expressa a situação de vida sem esta mesa, sem o nexo desta mesa. Aliás, é uma expressão inclusive já encontrada no Velho Testamento por pessoas longe de Deus.
Qual é a expressão? Qual é então o lema da vida, se não ao nexo desta mesa? O apóstolo Paulo cita: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será que a vida se resume a este absurdo, não anexo? Anexo. Esta mesa diz que anexo. O passado resolvido, o presente, o futuro estabelecido nos dá um presente realizado, bem preenchido, nos libera para viver de forma intensa, maravilhosa, cada momento das nossas vidas. Ah, que beleza é poder viver no nexo desta mesa. Você já tem o nexo desta mesa na sua vida? Como é que você faz o sentido? Você vai armar a cadeira de que forma? Como é que fica o seu passado? Essa conta que não fecha. Há algum jeito de fechar? Como é que fica o seu futuro? Que você desconhece, que você não controla. Como então viver o presente diante desta realidade sanduichado, um presente sanduichado entre um passado complicado e um futuro angustiante? Como viver? Como poder fruir de uma vida que faz sentido e que me dá razão para levantar cada momento, cada manhã? O nexo desta mesa. Sim, nesta mesa, mas não realmente nesta mesa, porque esta mesa é apenas um memorial, um monumento. É no que ela representa. Deus conosco em Cristo, andou entre nós, se identificou conosco para tomar o nosso lugar, e como um de nós e por nós, então, tomou sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso passado, e nos abriu nessa morte dele, que resolve o nosso passado, o direito para um futuro estabelecido com ele para todo sempre. E aí, então, um presente maravilhoso. Que o nexo da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição e sua volta, faça todo sentido na sua vida hoje. Vamos orar.